Olá, boa noite, gente bonita! Sejam todos bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai então entender por que é motivos que você não consegue dizer não. E eu quero saber aí da turma que for entrando. Oi, Nai! Oi, Maurício! Sejam bem-vindos, pessoal, entrando aí na live, que hoje a gente vai então discutir sobre qual motivo que talvez você tenha uma certa dificuldade em dizer não. Você já foi essa pessoa? Se você já entrou nesse processo de autoconhecimento, talvez você já tenha aprendido o quão ruim é você não saber dizer não para as pessoas. Esse é um processo que você vai entender, a gente vai falar hoje aqui nessa live, então, quais são as raízes emocionais, o que acontece com a gente, que a gente tem essa dificuldade, vai entender o porquê isso é tão prejudicial e também eu vou dar aí umas sugestões para você aprender a lidar com essa situação. E me digam vocês são aí, pessoal que já entrou aí na live, vocês têm dificuldade de dizer não? Ou é fácil? Não, para mim é tranquilo, eu sou de boa, não me importa o que os outros vão pensar, eu falo o que eu penso e é isso mesmo. Pessoal, tem muita gente que tem dificuldade de chegar a fazer alguma coisa ou então passar por situações desagradáveis porque não soube dizer não, porque não soube negar aquela realidade. Eu confesso para vocês que eu tenho meus momentos. Existem alguns momentos, por exemplo, se eu me comprometi, mesmo que tenha sido para um lazer, para alguma coisa, mesmo me chamaram para fazer tal atividade. Às vezes eu tenho dificuldade sim de dizer não. Às vezes não. Depende também do nível de intimidade que a gente tem da pessoa e também depende para que houve aquele convite, mas comigo já aconteceu sim, de eu ser convidado para ir numa festa, confirmar minha presença e depois ficar com dó de dizer que não ia, achar chato, achar desagradável, mas eu não estava no meu momento, não devia ter ido. Aí eu, não, para não ficar chato, eu vou sair. E acaba que fica mais desagradável ainda, porque daí eu chego num lugar e eu não consigo estar com toda aquela energia e toda aquela simpatia. Isso aconteceu algumas vezes. Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho caseira e tô cada vez mais caseirinha, gostando de ficar no meu canto, fazendo os meus estudos, preparando conteúdo aqui para entregar para vocês. Então não é qualquer coisa que me tira de casa, mas já aconteceu de eu ir contra as minhas vontades para alguma festa, para algum encontro e chegar lá e eu pensei, gente, era melhor eu ter dito que eu não iria, ter cancelado tudo. Mas enfim, e existem outras questões mais preocupantes que aconteceram já comigo, que eu acabei passando por situações muito desagradáveis, pelas quais eu não tive a coragem de negar, de dizer um não bem dado para a pessoa e acabei me estrepando, acabei me dando mal mesmo. Quem me conhece sabe que às vezes eu digo meus não sim, né? Que eu sou sincera, que eu tenho as minhas realidades, mas eu pondero. E por que às vezes a gente tem essa dificuldade? Antes de eu entrar nas raízes do problema, eu quero explicar para vocês como que funciona a nossa mente. A nossa mente ela é dividida em 3 partes. A gente tem a mente inconsciente, que ela é responsável como se fosse assim, ó, pelas partes mais instintivas nossas, de respiração, manter o nosso batimento cardíaco, a temperatura, enfim. E o nosso comportamento, ele quase não é influenciado por essa mente inconsciente, que é responsável por mais ou menos 1% do nosso comportamento. Já o nosso cabeção, a nossa mente consciente, que é essa mente racional com a qual a gente pensa, a gente age, a gente toma as decisões,
Vocês vão achar estranho, mas ela é responsável somente por 5% do nosso comportamento. E Júlia, e esses outros 94, 95% é regido por quem? É regido por uma mente subconsciente. É a nossa mente das emoções. E quando que essa mente das emoções é formada? Principalmente durante as fases de desenvolvimento humano. Como eu já trago para vocês os estudos de Reich, então eu vou mais uma vez explicar como que Reich entende esse comportamento, né, de buscar sempre a aceitação, o reconhecimento, o ter medo de dizer um não para não ser abandonado, enfim. Tudo porque a gente tem então essa mente subconsciente que é a nossa, eu vou chamar de caixa preta. Reich chama como a criança interior, o que eu gosto, termo que eu gosto de usar bastante também. Então, o que é essa criança interior? O que é essa caixa preta, esse nosso subconsciente? É onde estão armazenadas todas as informações emocionais que nós registramos lá quando a gente era bem criancinha, do zero, desde que a gente estava na barriga da mamãe, até mais ou menos os 5, 7 anos de idade, que é durante as fases de desenvolvimento humano, junto com a formação dos traços de caráter. Inclusive, quando a gente fala dos traços de caráter, das traumatizações, das dores que ficam registradas, essas dores elas ficam registradas nessa caixa preta, nesse subconsciente emocional, nessa criança interior. Então, sempre que vocês me ouvirem falar esses termos, eu estou me referindo, então, a esse nosso sistema que é o nosso manual de instruções, levando em consideração, então, que o nosso subconsciente rege 95% do nosso comportamento, rege a nossa vida. A nossa vida emocional é regida, a nossa vida é regida por todo esse complexo emocional que a gente carrega dentro da gente. E Reich, ele traz os 5 traços de caráter, então, que é como se fossem os nossos 5 sócios que comandam, então, o nosso comportamento. E existem, como eu já trouxe aqui para vocês, mas só para nivelar, se tiver alguém entrando agora e nunca me ouviu falar disso, todo mundo, eu, você, todos nós temos então os 5 traços de caráter. O que vai diferenciar é que eu tenho uma porcentagem diferente de cada um dos traços sua. Você tem um tanto, a sua mãe tem um tanto de cada traço. É assim. Então, pessoas que têm dificuldade em se expressar, em dizer não, em colocar a sua vontade no grupo, colocar a sua vontade dentro de um relacionamento, elas possuem algumas características, principalmente de alguns traços específicos. Por que então que a gente não consegue dizer não? Um dos motivos é porque a gente tem medo de não ser aceito no grupo. A gente tem medo ou de não ser amado, de não ser reconhecido, de não ser valorizado. E um dos traços que carrega esse medo do abandono, quem já me ouviu falar aqui sabe que é o traço oral. O oral teve, então, pessoas que têm uma oralidade mais salientes, ou então, às vezes, não tão salientes, mas estão com esse traço mais na dor, elas têm esse medo de que as pessoas deixem elas, que elas se sintam sozinhas. Isso já aconteceu. Qual a raiz? Porque lá na infância, durante o período da amamentação, provavelmente essa criança interpretou, ela sentiu que faltou o acolhimento da mamãe, que faltou um carinho mais especial, um olho, tenha faltado que talvez a família, as pessoas, a mamãe, quem estava cuidando dessa criança, não atendeu determinadas necessidades que essa criança estava esperando que fossem atendidas. E aí fica registrado, então, essa dor do abandono. E para que quando essa pessoa vem para a vida adulta, ela cresce já com esse padrão, com essa característica de estar sempre querendo agradar para que as pessoas estejam próximas dela, para que as pessoas não abandonem
não a abandonem. Um exemplo claro é, sabe quando você tá com medo que a pessoa, ai não, se eu não fizer isso, fulaninho vai embora, ai, se eu não namorar essa noite, o meu namorado ele não vai mais querer saber de mim, vai me abandonar, vai me largar, então muitas vezes eu faço mesmo aquilo que eu não tô muito afim, para então satisfazer a outra pessoa e fazer com que essa pessoa então fique próxima de mim. Essa questão de não conseguir desagradar por medo de ser abandonado, a gente sabe que não é bem por aí, né? Que na real isso é uma interpretação que talvez se você sente essa necessidade de sempre estar com alguém perto de você, de sempre estar com pessoas, de estar sempre bem acompanhado, de estar acompanhado de pessoas, talvez se você se questionar, será que não deixei de ser eu só para eu me sentir amado? Será que eu não deixei de escolher o sabor da pizza que eu gosto só para essa pessoa continuar gostando de mim, achar que eu sou legal e continuar comigo? Porque se eu tretar, dizer que eu não gosto de pizza de atum e falar que eu quero uma calabresa, talvez essa pessoa vai achar que eu não sou tão legal e vai me abandonar e não vai querer ficar comigo. Enfim, então existe esse motivo pelo medo de não ser amado. Outro motivo, aí eu já vou partir um pouco mais para o traço do masoquista, quem já conhece um pouquinho dos traços de caráter, entende que esse é o quarto traço de caráter, então, que se forma, que é durante o período do desfraude. E quando a criança, então, ela está aprendendo, ela está entendendo que existem coisas dentro dela que ela bota para fora, isso são fezes, a urina, todos os excrementos, e também ela entende que ela tem ideias, que ela tem sentimentos, que ela tem coisas que ela quer falar, que ela quer se expressar através do desenho, através da música, através do grito, através da fala. Só que dependendo da maneira como os pais interpretam essa expressão, e isso eu estou falando desde o desfraude, como que eles interpretam, como eles encaram esse desfraude, até como eles encaram essa metralhadora verbal que é a criança pequena, né? Que às vezes ela se expressa e fala tudo que ouve. Essa criança ela pode se sentir humilhada, ela pode entender que o que tem dentro dela não presta, não vale, né? Se, por exemplo, os pais criaram uma expectativa muito grande no desfraude e obrigavam a criança a ter que fazer e castigavam, ou batiam, ou então xingavam, ou não conseguiam lidar com essa situação e deixavam a criança se frustrar e ela se sentiu humilhada por ela ter feito nas calças, ela pode ter registrado esse traço do masoca. Da mesma forma, sabe aquela criança arteira que faz as artes, que faz as coisas e de volta e meia ela tá de castigo, volta e meia ela toma uma bronca, ela tá sendo criança, ela tá se expressando. Só que se ela for muito repreendida, ela vai entender que as coisas que ela faz, as coisas que ela coloca para dentro dela, que ela tem dentro dela e que ela tá expondo, que ela tá mostrando, se ela entende que as pessoas não gostam, que as pessoas humilham, ela vai querer então se fechar no mundinho dela e vai guardar toda essa expressão dentro. Não vai colocar para fora nem as suas emoções, vai ter medo de colocar suas ideias, vai ter medo de colocar pensamentos e também pode ter até problemas de prisão de ventre ou outros problemas gástricos por conta dessa fase de ter tido já problemas nesse desfraude. Então, essa é uma pessoa que cresce com um padrão de ser a pessoa certinha, a santinha, porque ela não pode errar. E já que ela não pode errar, ela vive numa busca de um reconhecimento de todo esse esforço que ela tem. E buscando esse reconhecimento, ela acaba por não querer ser desagradável com as pessoas.
por não querer ser afronta, por não afrontar, por não ser a pessoa rebelde. Então, muitas vezes ela não vai conseguir se expressar, porque inconscientemente ela entende que esse dizer não pode afetar a outra pessoa pode não gostar. E acaba que todo o comportamento acaba sendo gerado em função do outro. Eu vou fazer de tudo para agradar o outro, para receber esse reconhecimento que eu não tive lá na infância, que eu era sempre criticada. Então agora eu vou fazer tudo certinho, vou fazer exatamente as coisas como as pessoas querem, da maneira como elas querem, para eu sempre ser aprovada, ser reconhecida e não ser humilhada. Esse, eu posso dizer que é um dos principais traços, é o traço que mais tem dificuldade em dizer não para as pessoas. Porque não quer chatear, porque não quer magoar, porque, para que eu vou me incomodar dizer o que eu quero? Né? Não, eu não vou me expor, isso aí só vai dar discussão, então acaba guardando para si muitas vontades, muitos desejos, deixando de ver a sua própria realidade, a sua personalidade, deixando de ser autêntica em busca de reconhecimento, em busca de agradar a outra pessoa para ser aceito no grupo, na relação, no trabalho, enfim. Crianças muitas vezes que sofreram um bullying também trazem esse traço de caráter, né? O traço de caráter do masoca. E ficam pessoas mais travadas, porque sofreram muita humilhação. Então, tem medo de dizer não e ser humilhado, ou então não ter mais a companhia de alguém especial, né? Então, não vou desagradar, não vou ser desagradável, não vou dizer não, e tá tudo certo. Outro traço de caráter que pode ter dificuldade de dizer não é o traço rígido, quando ele tem medo de ser traído ou ser excluído. Então, ele também, buscando agradar, buscando não ser trocado, ele pode ter essa condição e ter medo de se expressar, de colocar esse não para fora e sentir que vai ser trocado, que vai ser excluído do grupo. Todos esses padrões são padrões que a gente chama de padrões da criança interior. São padrões infantis que a gente carrega inconscientemente sem nem perceber. E eu sempre gosto de usar o termo da criança interior e gosto de sugerir para que a gente acolha essa criança. Entenda o que aconteceu no passado. Sempre me senti carente? De fato, será que eu tenho medo de ficar sozinho e é por isso que eu estou sempre tentando agradar as outras pessoas? Ou será que o padrão é porque a régua dos meus pais era muito alta, eu era muito exigida e eu tinha que estava ali naquele serviço militar desde os 2 anos de idade e as regras eram muito altas dentro da minha casa. Não conseguia se expressar, não conseguia colocar para fora as coisas que eu queria, então aprendi a ser de acordo com o que as outras pessoas esperam de mim? Será que é esse o problema? Ou será que eu busco agradar, então, para não ser excluído, para não ser trocado por outras pessoas? Lembrando que o traço rígido, ele tem a origem, então, da fase é tanta coisa que eu vou pensando, quando eu ver o pensamento atropela e eu me engasgo aqui. O traço rígido, então, se forma durante a fase de desenvolvimento, quando a criança descobre a sexualidade e ela percebe que o mundo vive em pares. Papai tem a mamãe, tio tem a titia, os animais também, né? A cachorrinha tem o cachorrinho e eu não tenho ninguém, eu não tenho o meu parzinho. Cadê o meu parzinho? E esse parzinho, então, a criança ela encontra no seu progenitor do sexo oposto. De uma forma inconsciente,
Por exemplo, a menina se apaixona e busca no papai o seu parzinho, e o menino procura na mamãe esse parzinho. Todo esse movimento é um movimento inconsciente que a criança, então, buscando resolver esse problema e buscando sanar essa necessidade, ela encontra, então, no progenitor do sexo oposto uma solução para esse dito problema. Buscando essa solução, dentro de um relacionamento, ela acaba triangulando no relacionamento dos pais. A menina buscando ser muito melhor que a mamãe para garantir que ganhe o amor do papai. Sendo que esse traço se dá muito quando os pais, principalmente quando o papai mima demais a menina, é a minha princesa, é o meu tesouro, você é melhor que a mamãe, ou então o filho recebe esse tratamento também da mamãe, né, sendo tratado como se fosse um príncipe encantado. Só que chega a noite e a criança fica sozinha no quarto e os pais dormem junto, vão lá namorar. E o que acontece? Essa criança, então, ela registra a dor da traição, da exclusão, da troca. E ela não quer mais ser trocada como aconteceu no passado. Então, carrega essa competição, essa energia, essa vontade de competir sempre, de sempre querer ser o melhor para garantir que nas próximas competições ela ganhe e não perca como foi lá na infância. Então, buscando não ser trocado, não ser excluído, vai buscar atender muitas vezes, então, aos desejos da outra pessoa dentro de um relacionamento. Tudo certo aí, pessoal? Alguma dúvida até agora? Luiz, Érica, Ana Paula, Carol, muita gente bacana aí na live, Denise, Hélio, Gica, Silvio, K. Turma, conseguiram se identificar de alguma forma, em algum contexto? Bom, como lidar com isso? Beleza, entendi que eu passei por algumas situações da minha infância que podem ter, então, registrado esses traços e é por isso que eu tenho essa dificuldade de dizer não, né? Ou com medo de ser abandonado, ou com medo de não ser reconhecido como uma pessoa legal, como uma pessoa bacana, então com medo de ser trocado, de ser excluído. Muito importante acolher essa criança. Tem um exercício que eu gosto muito de propor para todos os meus clientes e proponho aqui para vocês, que é ter essa conversa com a criança, que é uma conversa interna com a gente mesmo, de explicar. Você pode, para completar o exercício, você pode fechar os olhos, imaginar você e a sua criança, e você quando você tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, você conversando com essa criança, o seu eu adulto conversando com o seu eu criança, explicando que tá tudo bem, que hoje em dia você adulto é o papai e a mamãe dessa criança, então você nunca vai abandonar essa criança. Acolhe essa criança, diga que você tem a você mesmo, que ela tem a você. Explique que ela nunca vai ser humilhada, ou então vai faltar algum reconhecimento, porque você conhece o valor que ela tem. Você reconhece o potencial dessa pessoa, dessa criança. Explique que ninguém vai trocar, que ninguém vai excluir ela, porque você, enquanto adulto, você acolhe essa criança, você não trai essa criança, você atende a todas as necessidades que ela precisa. Experimente fazer essa conversa interna com você mesmo. Depois eu quero que você me mande um direct para me dizer como foi. É bacana, principalmente em momentos que a gente está numa ansiedade, tá com medo, ou não tá querendo fazer alguma coisa e não sabe como dizer não para a pessoa,
Conversa com a sua criança interior, fecha os olhos, faz um momento de meditação, te imagina. Você pode também escrever uma carta, colocando para fora todo o sentimento que você tem em relação a essa questão, a essa dificuldade. De vez em quando eu dou uma olhada na minha cola aqui, não reparem. Quando a gente dá esse acolhimento, quando a gente dá essa segurança para nós mesmos, para nossa criança interior, a gente passa a entender que nós somos donos de nós mesmos. E quando existe esse movimento, quando você consegue se entender e dizer esses não necessários para atender a sua própria personalidade. Porque quando você não diz esse não, o que acontece? Como que isso te prejudica? Tá o tempo inteiro dizendo sim para as pessoas, salvando as pessoas, dando atenção para as pessoas e deixando os seus projetos de lado. O que acontece? A sua vida não anda. A vida das outras pessoas a quem você ajuda, vai adiante, só que a sua fica parada no lugar, porque não sobra tempo para você. Não sobra tempo para você, de fato, realizar os seus objetivos, concretizar as coisas que você quer. E talvez você me diga, mas Júlia, eu nem sei o que eu quero. Então eu acabo por ajudar os outros nos projetos deles. Para tudo. Respira. Tá tudo bem. Mas pega um papel e uma caneta e comece a escrever as coisas que você gosta. Comece a escrever quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Hoje mesmo, final da tarde, eu fiz um post que dá entrega uma ferramenta de como aumentar a sua segurança, o que você precisa fazer para aumentar essa segurança, que é justamente isso, descobrir pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que você tem facilidade, o que você tem dificuldade. Depois dá uma olhada no post, que ali eu já entrego algumas sugestões. Mas você ter esse seu autoacolhimento, ter o reconhecimento de quem você é, de quais são as suas capacidades, do que você gosta, de como você gostaria que a sua vida fosse daqui para frente, isso é muito importante para a sua mudança. Não que você tenha, agora eu tenho que descobrir então meu propósito, agora eu tenho que descobrir minha missão. Não, nada disso. Você tem que descobrir só quem você é. Coisa simples, o que você gosta de comer, o que você gosta de beber, como que você gosta de dormir, o que você não gosta, o que te desagrada, justamente para você ir em direção às coisas que te agradam, as coisas que te afetam positivamente e se afastar das coisas que te afetam negativamente. Às vezes, por costume, por você morar com outra pessoa, você acaba adotando hábitos da outra pessoa ou coisas que a outra pessoa gosta de fazer e você acaba adotando em você, só que você nem sabe se você gosta ou não. Para um pouco e analisa como é que tá a sua vida. Veja se às vezes alguém te chama para resolver um pepino dela, veja se de fato é necessário. Se é preciso, se não é, se você não vai estar ajudando só mais uma pessoa tóxica que está ali só para encher os teus ouvidos e depois a vida dela continua às mil maravilhas e você fica péssimo, porque você absorveu toda aquela energia negativa. Observe se às vezes você não está só para agradar, porque o grupo fala, não, se fulano não vier na festa não tem graça, então... não, tem que vir. Fulano, vem pra festa, tá todo mundo te esperando. E daí você não quer ser chato, acaba botando uma roupa e vai lá, com cara de bunda mesmo. Observe as coisas que você quer fazer na hora que você quer fazer, se respeite. Não atender às suas necessidades, não saber dizer não para as pessoas, é extremamente prejudicial e tóxico para você. Faz com que você bloqueie parte da sua vida, porque você não vive ela, você vive a vida do outro.
faz com que você deixe de fazer coisas importantes, realize projetos importantes na sua vida porque não sobra tempo, porque você não diz sim para suas coisas, e faz você perder a sua expressão e a sua autenticidade. E quando você perde a sua autenticidade, é quando você jogou fora a sua essência. E a sua essência é o que você tem de mais lindo, é o que você tem de mais brilhante, de mais incrível. E o universo, ele te colocou nesse mundo, ele te colocou através da sua essência. A sua essência veio, pum, nasceu, materializou. Só que se a gente não vive essa essência, a gente não consegue trazer para fora as coisas pelas quais de fato a gente veio fazer aqui. Se eu tivesse continuado vivendo uma vida que eu vivia lá atrás, de toda hora um amigo me chama e eu vou, Júlia, vem aqui, vamos surfar, vamos aqui, vamos tocar flauta, vamos aqui, vamos fazer isso. Júlia, vamos fazer uma janta. Se eu tivesse o tempo inteiro só atendendo a todos os convites ou a todas as coisas que me chamam para fazer, Júlia, tem tal projeto, o que você acha? Se eu tivesse só atendido aí, se não tivesse dito não para algumas coisas, hoje eu não estaria aqui falando para você sobre esse assunto. Hoje eu não estaria criando conteúdo para trazer um pouco mais de consciência para você. O que você gosta de fazer? Quais são os assuntos que te interessam? Quais são os projetos que te interessam? O que você faz para seguir isso? Pense nisso antes de dizer sim para alguém ou para alguma situação na qual você tinha vontade de dizer não. A gente manter essa nossa personalidade, a nossa essência, a nossa autenticidade viva é quando a gente coloca ela para fora. Quando a gente consegue expressar as nossas vontades. E se para você é muito, muito difícil dizer não ou colocar a sua opinião, a sua vontade em algum relacionamento, comece por coisas muito simples, como escolher o que vai ser que vocês vão jantar essa noite, né? Escolher coisas simples do seu dia. Escolher o que você vai vestir sem pedir opinião para alguém. Observar quando alguém te convidar para fazer alguma coisa ou te pedir algo, analisa antes. Observa e tenta sentir o teu coração, não só o coração, mas o corpo inteiro. Fulano me convidou para fazer parte do projeto dele. Será que eu quero? Será que eu tô com vontade? Respira um pouco, vê como é que o teu corpo reage, te imagina estando nesse projeto e analisa, meu coração acelerou e foi bom. Não, meu coração contraiu e não foi bom, foi ruim. O teu corpo, se você passar a vivenciar dentro dele e a observar o que está acontecendo no teu corpo físico, você já vai ter muitas respostas de quando você tem que dizer sim e quando você tem que dizer não. Vai te ajudar muito nas tuas escolhas. É esse veículo que vai dar voz para a tua essência. E ele te ajuda a decidir o que você vai colocar então para fora. Saiba do que você gosta, saiba as coisas que você prefere, saiba por aquilo que você luta e que você sabe que vale a pena lutar. Se você pensa diferente de alguém, você não precisa dizer que concorda com a pessoa. Você pode só dizer, eu penso diferente e tá tudo bem. Pensar diferente da outra pessoa não é uma ofensa. E se você acha que você ofende outra pessoa dizendo, não, eu não concordo, ou não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não quero, porque eu tenho outras prioridades. Não há nada de mal você viver a sua vida, você viver a sua vontade. Vai ser ruim se você deixar de viver a sua vida. Se você apagar a sua expressão. Sabe o que acontece com quem apaga a sua expressão, com quem não vive a sua verdade, com quem só diz sim para os outros e não para si?
se torna uma pessoa sem sal, sem tempero, sem brilho, apática, sem vontade, sem disposição, sem várias outras coisas, porque ela não consegue viver o que essa essência está querendo. Se conheça, busque entender as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, aquilo que você se apoia, o que você não se apoia, o que você tem competência, saiba o que você não tem competência e viva a sua vida de uma forma coerente com a sua verdade. Descubra a sua verdade e viva ela. Gente, foi um prazerzão estar com vocês. Eu acho que o recado era esse. Essa live, ela não vai ficar salva no meu perfil, mas quem quiser assistir essa live, então, entra no meu grupo de WhatsApp. No meu link da bio tem alguns links e um deles tem o de lembrete das lives. Ali já tem um grupo de pessoas e é por lá que eu vou liberar o link dessa live. Então, só quem tiver no grupo das lives de quinta-feira vai receber hoje o link especial para assistir de novo ou para repassar para outra pessoa para assistir essa live. Então, se por acaso em alguma live, entra lá no grupo, que eu vou estar sempre disparando lá no grupo. E também, de vez em quando, vou enviar um conteúdo especial, exclusivo, para ajudar você aí nessa sua jornada do autoconhecimento e se tornar uma pessoa mais leve, que sabe dizer sim para si mesmo, que sabe viver a sua verdade com a sua autenticidade, sem nenhuma insegurança, sem nenhum medo de ser abandonado, de ser chacoteado, enfim. Queridos, um grande beijo, que bom, Silvio, que você gostou, eu fico muito feliz. E na próxima semana, quinta-feira, a gente tem então essa nossa live das 8 horas e eu já quero fazer um convite para vocês, que é para o meu Papo de Caneca ao vivo. Teremos Papo de Caneca ao vivo, segunda-feira próxima, às 10 horas, com uma convidada especial, a Jo, que vai falar junto comigo sobre constelação sistêmica, sobre como que nós somos parecidos com os nossos pais, por que a gente repete tanto esse padrão. Então a gente vai fazer um Papo de Caneca ao vivo, bem diferenciado, para mostrar para vocês que você é mais parecido com seus pais do que você imagina. Um grande beijo, uma ótima noite e até a próxima. Segunda-feira às 10 eu vejo você também. Até mais.